Me diz aí, qual que é teu plano na hora que você está diante de um cliente? Quais são as etapas que você fundamentalmente cumpre para ter um resultado melhor? Hoje nós vamos falar de 3 etapas fundamentais para que você cumpra quando estiver diante de uma oportunidade. Aquelas que te trazem resultados muito melhores. Vamos pro choque? Nós vamos falar hoje sobre processo de venda e 3 etapas fundamentais que todo vendedor, todo mundo que trabalha com venda, atende ou conhece um pouquinho de venda consultiva tem que praticar. As etapas fundamentais para que você tenha melhores resultados quando você estiver diante de uma oportunidade. É bem legal eu lembrar que quando a gente está falando aqui de vendas, a gente não está abrangendo todo tipo de venda. Existem 3 tipos de venda, eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou colocar o link aqui para você poder consultar se você quiser. Mas os 3 tipos de venda são transacional, consultiva e estratégica. A venda transacional são aquelas vendas do nosso dia a dia, as vendas que necessariamente não precisa de um vendedor. É que nós já sabemos o que nós queremos, a gente já sabe exatamente o que a gente quer, e quando a gente vai fazer um tipo de aquisição com essa característica, a gente chama de venda transacional. Uma venda consultiva é normalmente quando eu ou alguém tem uma dificuldade, um problema e não sabe muito bem como resolver. Esse tipo de venda é a venda consultiva. Quer dizer, eu preciso de um especialista, eu preciso de alguém que me auxilie a decidir sobre aquele produto, sobre aquela aquisição, aquele serviço. Senão, eu vou acabar fazendo alguma coisa errada. Então, essa venda é o que nós chamamos de consultiva. A venda estratégica é um compilado da venda consultiva, porque ela também precisa de um especialista, mas as duas partes vão ceder para que essa venda aconteça, tá? É um tipo de venda pouco comum, mais comum nos grandes mercados ou para grandes contas. É como se o comprador precisasse oferecer alguma coisa, o espaço, por exemplo, ou uma concessão para que a venda ocorresse. Vamos ficar aqui atento às 3 etapas fundamentais que uma venda consultiva precisa ter. Se você domina essas 3 etapas, você domina cerca de 60% de todo um bom processo de venda. Imagine vocês que alguns vendedores acreditam que processo de venda é algo ligado à administração. É como se ele estivesse imaginando que o processo de venda é algo que acontece depois que a venda se conclui. São procedimentos administrativos depois que a venda se conclui. Quando eu estou aqui falando de processo de venda, eu estou falando de formas que nós temos para se portar diante de uma oportunidade. Como a gente fica quando a gente está diante de um cliente ou diante de uma oportunidade para conquistar aquela venda. Então, vamos lá falar sobre as 3 etapas fundamentais. Primeira grande etapa, a abordagem. A primeira e uma das mais importantes etapas de um processo de venda. Se você não tiver uma boa abordagem, você pode criar uma atenção maior do que você gostaria. Você pode criar até uma antipatia com o seu cliente e isso pode determinar o fim da oportunidade. Então, abordar bem, denotar que tem interesse em atender, denotar que está com interesse em servir, denotar que está ali para atender-lhe o tempo que for necessário, vai ser utilizado, denotar que o momento mais importante da tua vida é o presente, aquele que você está com potencial cliente. Tudo isso faz parte de uma boa abordagem, não é? Então, uma boa abordagem significa transmitir para o teu cliente que aquele momento é muito importante, que você está totalmente disposto a atendê-lo, ok? Segundo grande ponto,
A sondagem. A sondagem é pouco conhecida por vendedores mais antigos e vendedores que não costumam ter o hábito de leitura, de pesquisa, de entender o comportamento dos consumidores. A sondagem ela foi colocada no processo de venda, principalmente no consultivo, porque nós percebemos que precisamos muito identificar características daquela pessoa. A gente precisa de informações da pessoa. Imagine vocês que um vendedor que não detém um processo de venda, depois de uma abordagem, muitas vezes mais ou menos, uma abordagem que não tem um nível bom, ele vai direto para uma pergunta de interesse. Vai lá perguntar o que o senhor deseja, vai lá perguntar o que ele pode ajudar, e ele não faz nenhum tipo de pergunta de sondagem. Por exemplo, você já conhecia a nossa empresa? Como o senhor chegou até a nós? É a primeira vez que nos visita? O senhor já está pesquisando sobre essa aquisição há muito tempo? É a primeira vez que o senhor está procurando essa aquisição? Então você vai naturalmente ter um bate-papo, uma conversa. É muito importante eu te dizer que um vendedor que tem dentro do processo de venda a etapa sondagem, ele já tem perguntas dentro da manga. Ele já sabe perguntas que invariavelmente ele vai fazer depois que ele fizer uma boa abordagem, pois essas perguntas serão sempre relacionadas a trazer informações que possam te ajudar a fazer a oferta. Imagine só, a oferta está lá na 5ª etapa. A gente está falando da primeira etapa abordagem, da segunda etapa sondagem, e a oferta só vai aparecer lá na frente. Agora, então, é o momento de você diminuir a tensão, ter informações desse potencial cliente ou cliente que possam te auxiliar a descobrir qual é o verdadeiro motivo pelo qual ele está buscando esse produto, ou se você consegue instalar um motivo, um interesse, uma necessidade para ele comprar o teu produto, mas que a oferta em si só vai acontecer lá na 5ª etapa. Então, vencemos a primeira etapa abordagem, vencemos a segunda etapa sondagem. Você vai ter na sondagem o interesse de trazer informações desse seu potencial cliente que possam te ajudar a construir a oferta. Agora nós iremos para a terceira etapa, a etapa que eu chamo de autoridade. É o momento que o vendedor ou o agente de venda, ele tem que, de alguma maneira, e de uma maneira muito simples, uma maneira que não demonstre arrogância nem soberba, transmitir para o cliente que ele está muito capacitado a fazer aquele tipo de venda, que ele é uma autoridade naquele assunto. Questões como tempo de empresa, seu tempo como profissional, pessoas que você já atendeu e auxiliou a resolver problemas, que são pessoas que têm características similares àquela pessoa que você está atendendo, vão trazer muita autoridade para você. Vou te trazer alguns exemplos. Vamos imaginar que você esteja trabalhando há 6 meses numa empresa que já existe há 10 anos. Essa equipe comercial que você trabalha, então já existe há 10 anos, certo? Você pode ancorar nessa equipe no momento de criar ou de tentar conquistar essa autoridade junto ao cliente. O cliente pode te dizer que a primeira vez que ele está vindo na loja ou a primeira vez que ele está procurando esse tipo de produto, e aí você pode dizer para ele: que bom que eu tive a felicidade de atender o senhor. Eu e minha equipe atendemos clientes que têm a primeira procura para aquisição de um produto há mais de 10 anos. Nós sabemos muito bem como atender clientes que buscam produtos pela primeira vez. Faz sentido para você? Então, mesmo que você tenha pouco tempo, você pode ancorar na equipe, na empresa que você trabalha, certo? Então, outros momentos, em outras situações, você pode utilizar a autoridade de uma outra maneira. Quando você atende, por exemplo, um grupo social específico,
quando por algum momento naquela conversa de sondagem você percebe ou descobre que a pessoa que você está atendendo é um professor. Se sua empresa e você, seus colegas já atendem muitos professores, com certeza esse professor vai ter uma autoridade maior a seu respeito se você comentar com ele que, nossa, professor, que bom que a gente está aqui diante um do outro. Eu e minha equipe atendemos muitos professores e a gente sabe muitas vezes como o professor espera ser atendido e o que ele mais gosta em relação aos nossos serviços, aos nossos produtos. A autoridade é o grande momento para que a confiança e o relacionamento se unam como algo que vai ser muito importante para o próximo passo, que é a quarta etapa. E lembre-se, só na quinta etapa a oferta vai acontecer. Então, você vendedor profissional, você que cuida de equipe, é dono de negócio, é gestor comercial, precisa primeiro entender que o processo de venda é algo muito benéfico para a equipe, facilita e vai criar mais oportunidades para você conquistar clientes, realizar vendas e medir o potencial da tua equipe, medir como sua equipe está em relação ao atendimento. Segundo ponto, as 3 etapas fundamentais no processo de venda que eu considero não são as etapas quarta e quinta, que estão relacionadas a identificar a expectativa do cliente e fazer oferta. Muitos vendedores profissionais e muitas pessoas que trabalham com vendas acreditam que apresentar o produto e descobrir qual é a necessidade são etapas mais importantes do que essas 3 primeiras que eu mencionei. As etapas fundamentais que vão construir relacionamento e confiança com o teu cliente é a primeira, abordagem, denote que quer atender, seja simpático, transmita para o seu cliente que o momento mais importante para você é aquele que você está vivendo com ele. Sondagem, tenha perguntas de sondagem para você entender como essa pessoa veio parar na sua frente, quem é ela, características sobre ela, vai te ajudar a fazer perguntas melhores lá na quarta etapa. E denote autoridade. Mostre que você ou sua equipe são especialistas em cuidar de clientes similares ou com características parecidas com a pessoa que está diante de você. E se você ainda não é inscrito no canal, te peço essa moral, se inscreve aí no canal, porque a gente tem vídeo toda semana sobre vendas, gestão comercial e tudo que envolve isso daí. Beleza? Vamos pro choque e até a próxima.